Não há nada mais incrível do que atender um animal e poder ter um olhar completo sobre ele. Quando eu digo completo, é realmente avaliando cada fatia de uma pizza que forma aquele todo, aquele animal 100%. É dessa maneira que eu pratico a medicina veterinária, que é através da medicina integrativa. Oiê, meu nome é Glória Bernardes, eu sou médica veterinária integrativa e com esse canal e com a minha clínica Apavet, localizada em São Paulo, eu vou realizar minha missão, que é te ajudar a proporcionar cada vez mais uma vida longa e cheia de saúde para o seu bichinho. Então, voltando. A medicina integrativa, ela tem essa proposta da gente olhar por completo para um organismo. Porque o organismo ele pode ser todo fragmentado, né? Então nós temos diversos sistemas. Temos o sistema endócrino, sistema tegumentar, neurológico, cardíaco, né? Sistema imunológico. Só que para um organismo funcionar perfeitamente, todos esses sistemas precisam estar trabalhando em harmonia. Então a medicina integrativa, ela faz a gente praticar a medicina de uma forma que a gente vai olhar todos esses sistemas como sendo um só. Então, um exemplo. Se eu tenho um animal que tem uma dermatite, eu não vou pegar essa dermatite e excluir essa pele. Ah, eu vou tratar a pele, eu vou dar medicamento para a pele, eu vou, fazer exames para a pele. Pronto, o meu problema no animal é na pele. Não. Eu vou olhar para esse problema, para essa dermatite, e vou me questionar, será que isso é primário ou é secundário? Será que tem alguma coisa lá dentro que não está acontecendo de uma maneira muito legal e esse corpo está me mostrando através da pele? Como está o intestino desse animal? Né? O que ele está comendo? Como está o emocional? Então a gente precisa avaliar todo o contexto. E quando eu digo contexto, é essa parte, não só a física, né? Não só o corpo, mas o emocional, o mental, o espiritual, o ambiental, o social. Então é fundamental a gente entender onde esse animal mora, com quem que ele mora, ele dorme na caminha dele ou ele dorme com alguém? Ele tem um preferido na casa? Ele já espelhou os sintomas ou o jeito de alguém que mora com ele? O que ele está comendo, qual é a personalidade dele, como ele interage com os outros animais e com outras pessoas. Então tudo isso é muito importante para a gente poder entender o animal por completo. Né? A gente vai ver todo o animal e não só aquilo que inicialmente ele nos está apresentando. Outra coisa que eu acredito ser fundamental é que a medicina integrativa é uma medicina da saúde e não uma medicina da doença, porque existe algo em nós humanos que a gente fica desesperado para dar nome aos bois. Então existe uma ansiedade muito grande para um diagnóstico, né? Muitas vezes a gente leva o animal ao veterinário, ele tem sintomas, mas não tem exames que fechem algum diagnóstico, ou porque são muitos sintomas e muitas alterações, mas nada conversa muito, ou porque tem sintoma e não tem nenhuma alteração em exames de imagem, exames de sangue, né? E às vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico e isso acaba sendo até frustrante para o tutor e para o veterinário. Mas a gente não pode só esperar por isso, né? Obviamente, ter um diagnóstico, concluir um diagnóstico é fundamental para a gente entender o que aquele animal tem e poder oferecer a ele um tratamento adequado para aquela doença que foi diagnosticada. Isso é óbvio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos entender melhor. A doença, ela tem 5 níveis: energético, emocional, mental, funcional e físico. Muitas vezes um animal ele pode ter um sintoma e essa doença ainda está na categoria energética. Às vezes ele pode ter um sintoma e isso ser emocional. É nessa hora que eu falo, vamos tentar fugir um pouco desse diagnóstico, porque a gente simplesmente tem uma ansiedade em querer falar, tá saudável ou não tá.
A gente fica e faz exame, fica naquela ansiedade até que os exames estão alterados e a gente fala, putz, esse animal não é mais saudável, esse animal tem tal doença. A gente fica esperando por isso. E praticar uma medicina da saúde é o contrário disso. Ainda bem que a gente não conseguiu concluir nenhuma doença, mas existem sintomas. Será que é o emocional? Né? Como está sendo a vida desse animal? Outra coisa muito importante. Ei, vou interromper rapidinho. Essa é a minha clínica Apavet. Ela está localizada em São Paulo, no bairro Pinheiros. E é aqui que eu atendo meus pacientes, colocando em prática tudo isso de conteúdo que vocês vão assistir aqui no meu canal. Inclusive, você ficou com vontade de que o seu animal passe em uma consulta comigo? Então entra no Instagram da Apavet e nos mande uma mensagem. Eu vou adorar receber vocês aqui. Pronto, era só isso. Podem continuar. É a gente encarar esse sintoma e não querer acabar com ele. Todo sintoma me indica uma perda de saúde. Não importa qual nível de sintoma é. O animal demonstrou um sintoma, esse organismo está perdendo saúde. Pode ser por uma inflamação crônica subclínica, pode ser por uma alimentação que não está legal, disbiose, leaky gut, estresse, né? Essa questão emocional. Peguei outro animal e está rolando muito estresse na minha casa. Então, tudo isso precisa ser avaliado, porque um sintoma, ele é importantíssimo. O animal tem um sintoma, me fala, estou perdendo saúde. Então, a gente não pode, igual a medicina convencional faz, que é tampar esse sintoma. Não, nossa, ele está com uma coceira, vamos dar remédio para acabar com essa coceira. A gente precisa entender por que ele está com essa coceira, é um problema na pele, né? Ou é uma melancolia, uma tristeza, uma ansiedade. Então, quando a gente parte desses pontos de que temos 5 níveis de uma doença, de que todo sintoma é uma perda de saúde e também essa visão integrativa de avaliar o contexto, de avaliar o animal pelo todo, a gente consegue dessa forma proporcionar uma medicina, praticar uma medicina e proporcionar um caminho para o tutor, para o veterinário, onde a gente consegue proporcionar uma vida muito longa para o animal e o mais importante, que é cheia de saúde. Nos vemos na próxima. Tchau!